uma banda formada por um vocalista sem olho, um baixista satanista e um baterista possuído. Essa é a banda Gorillaz, que fez um enorme sucesso nos anos 2000. Desvendamos todos os detalhes por trás de um dos seus maiores hits, desde referências a Resident Evil e Michael Jackson, até a peculiar história da banda e dos personagens que você provavelmente não sabe. Eu sou o Guilherme e hoje vou decifrar a letra da música Clint Eastwood, de Gorillaz, aqui no canal Decifra Hits. Para começar, vamos entender primeiramente como a banda surgiu. A ideia de formar a banda partiu do músico britânico Damon Albarn, vocalista da banda Blur. Se você já jogou FIFA 98, com certeza já ouviu um dos maiores hits dessa banda. Damon, que faz a voz do personagem 2D, e o cartunista Jamie Hewlett, que foi o responsável por toda a arte visual do projeto do Gorillaz, eram grandes amigos. Em uma entrevista, Damon disse que eles estavam assistindo os clipes na MTV e perceberam que não havia nada de substancial naquilo tudo. Nesse momento, surgiu a ideia de criar uma banda virtual que, além de fazer boas músicas, também traria algum conteúdo relevante para o público. Para entender a letra de Clint Eastwood, você precisa saber de alguns detalhes importantes sobre os personagens, já que os idealizadores de Gorillaz criaram um universo fictício para explicar como os 4 integrantes da banda se conheceram e qual a história de vida única de cada um deles, que possuem alguns detalhes bem estranhos. Por exemplo, o vocalista da banda, Stuart Pott, mais conhecido como 2D, fraturou os olhos em 2 acidentes de carro. Com o impacto, ele ficou com o sangue alojado no globo ocular, o que explica os seus olhos serem completamente pretos, exceto quando ele sente emoções extremas, que é quando seus olhos ficam brancos. E foi justamente Murdoch, o baixista e líder da banda, que sem querer provocou esses acidentes. O primeiro impacto deixou 2D em estado vegetativo, já o segundo teve uma consequência positiva para 2D, porque o tirou do estado de coma e fez com que ele revelasse um grande talento para música, assim dando início à formação da banda. Outra parte doida da história é o passado de Noodle, a guitarrista da banda. Ela veio do Japão através de uma caixa enviada pelo governo japonês para Murdoch, após ele colocar um anúncio à procura de uma guitarrista para a banda. A única palavra que a garota de 10 anos sabia falar em inglês era Noodle, e daí veio o seu nome. Inclusive, no clipe de Clint Eastwood, acontece uma invasão de gorilas zumbis que dançam thriller de Michael Jackson, e é a Noodle que consegue repelir o ataque com golpes de artes marciais que ela teria aprendido em um projeto secreto do governo japonês que treinava crianças para serem armas de guerra. Além dessa referência a Michael Jackson, no início do clipe aparece uma frase que diz o seguinte: todo corpo morto que não é exterminado se levanta e mata. As pessoas que ele mata se levantam e matam. Essa frase pertence ao filme Despertar dos Mortos, e esse trecho foi considerado ofensivo em alguns países, que passaram a censurar essa introdução do clipe. Outra referência interessante é a alusão à franquia Resident Evil, já que na camisa de 2D está escrito T-Vírus, que é o vírus que causou o apocalipse zumbi na franquia. Agora vem a parte mais importante da história dos personagens, fundamental para entendermos a letra da música. Estamos falando de Russell, o baterista da banda. Russell era possuído pelos espíritos dos seus amigos músicos que foram assassinados em um tiroteio. Essa possessão o deixou com os olhos brancos e com um incrível talento musical, o que chamou a atenção de Murdoch, que resolveu sequestrá-lo para torná-lo o baterista da banda, completando assim o quarteto musical. O que foi contado até aqui já é suficiente para você entender do que fala a letra e o clipe de Clint Eastwood, o primeiro single do álbum de estreia da banda, lançado em 2001. Agora, vamos partir para a análise da música, começando pelo título. Clint Eastwood é um ator de Hollywood que ficou famoso por protagonizar vários filmes de faroeste na década de 60. A música recebeu o nome do ator devido à semelhança da sua introdução com a trilha musical de um filme estrelado por Eastwood. Após essa introdução, a música começa com um refrão cantado por 2D. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag.
Aqui, ele diz que não está feliz, apenas alegre. Ok, mas qual seria a diferença? Enquanto felicidade é um estado de espírito constante, a alegria é um sentimento momentâneo de contentamento. Logo em seguida, 2D revela o que trouxe essa alegria momentânea a ele: um brilho de sol em uma sacola. Essa frase é o ponto de partida para várias teorias sobre o verdadeiro significado dessa música. Aliás, o que seria um brilho de sol numa sacola? Isso pode representar algo que se carrega facilmente e é capaz de trazer prazer e alegria momentâneos, como dinheiro, drogas alucinógenas ou até mesmo antidepressivos. Ninguém sabe ao certo qual desses elementos a frase realmente representa, mas nesse vídeo iremos seguir a teoria de que se trata do dinheiro, o que para nós é o que mais faz sentido com o restante da letra, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa um like e se inscreve, que isso ajuda muito a gente. Agora, continuando o refrão, 2D diz o seguinte: eu sou inútil, mas não por muito tempo. O futuro está chegando. Apesar de 2D ser um personagem, ele transparece alguns dos sentimentos dos criadores da banda, que se sentiam desacreditados com a indústria da música no início dos anos 2000. Portanto, essa linha pode ser uma crítica às músicas pop da época, baseadas meramente em refrões repetitivos e dançantes, mas sem nenhum conteúdo. Então Damon, a voz de 2D, se achava inútil nesse sentido, pois o que ele dizia em suas letras não seria escutado pelo público se não fosse algo chiclete e repetitivo. Mas como ele mesmo disse nesse refrão, isso era algo que estava prestes a mudar. E o motivo disso é explicado nas próximas linhas, cantadas pelo rapper Del The Funk Homo Sapien. Del é um rapper da Califórnia que nunca fez parte da banda Gorillaz, mas foi convidado por Damon para escrever e cantar a parte de rap nessa canção. Del já afirmou em entrevistas que ele não recebeu muita informação sobre o que ele deveria falar na música. Damon apenas disse para Del escrever versos que representassem a voz do espírito de um dos amigos músicos de Russell que habitava o corpo dele. A única coisa a mais que Damon falou para Del foi para ele se sentir livre para ser criativo. De qualquer forma, mesmo sem conhecer nada da banda, as letras que Del escreveu e cantou nos versos de rap dessa música encaixaram como uma luva na proposta e na história da banda, tanto a real como a fictícia, e foram fundamentais para colocar a canção no topo das paradas. Dito isso, vamos agora decifrar a mensagem subliminar por trás dos versos do rapper Del, que iniciam com a seguinte linha: finalmente, alguém me soltou da jaula. O tempo para mim não é nada, pois eu não tenho idade. Essa linha traz um duplo sentido. No sentido mais óbvio, é basicamente o fantasma dizendo que conseguiu ressurgir no mundo real através do corpo de Russell, e de que fantasmas não envelhecem. Mas no sentido mais subliminar, existem diversas teorias na internet sobre o que o fantasma pode representar, desde ego, criatividade, até mesmo drogas psicotrópicas. Mas a teoria que iremos seguir nessa análise, e a que mais faz sentido pra gente, é de que o fantasma representa a materialização da música, não apenas dessa música em si, mas de todo o conceito de uma boa música como obra de arte, algo que a banda vinha tentando alcançar. E de fato, diferente de alguns sucessos de verão que morrem em menos de um ano, a verdadeira música não envelhece e continua boa através das décadas. Del continua dizendo: não tenha medo, eu sou bom em consertar. Estou embaixo de cada batida, intangível. Del começa a se apresentar de uma forma bem enigmática, como se fosse uma charada. De qualquer forma, ele está dizendo que veio para ajudar e que Russell não precisa ter medo. A palavra snare significa armadilha, mas também pode ser uma referência à snare drum, que é um instrumento musical de bateria, o que reforça a teoria de que Del seria a representação da música. Aposto que você nem pensou, então eu te comando a fazer. Visão panorâmica. Veja, faço tudo ficar administrável. Apesar de Russell não entender muito bem o que está acontecendo, Del o tranquiliza e diz que não controla, mas sim que comanda todos os seus movimentos para que ele possa ver com clareza e agir corretamente. Aqui pode ser uma forma de dizer que a música pura, quando é sentida no íntimo do artista, acaba se tornando uma força maior que guia seus movimentos, o permitindo criar obra de arte na forma mais perfeita possível. Todos os grupos diferentes, minas e manos, quem vocês acham que realmente traz o som?
Com uma pergunta retórica, o fantasma basicamente insinua que é ele o responsável por trazer o som, e não os artistas, que, aliás, são meras ferramentas para sua manifestação. Sem vida, para aqueles cuja definição da vida é inestimável para você, já que te coloquei no hype. O fantasma é visto como uma entidade sem vida, mas, segundo ele, somente por algumas pessoas, já que para outras ele é inestimável. Ou seja, ele provoca dizendo que só reconhecem o seu valor quando ele traz o hype, que é um sucesso que vira uma febre entre as pessoas. Ironicamente, o rapper Del foi fundamental para colocar a banda Gorillaz nas paradas musicais através desse hit. Del escreveu seus versos em apenas 30 minutos, inspirado em um livro chamado Como Escrever uma Música de Sucesso, que ele comprou com um cupom que sua mãe havia lhe dado de presente. Em uma entrevista dada em 2018 para o podcast Vlad TV, Del disse que não ficou sabendo do lançamento da música e nem do sucesso que ela teve até as pessoas começarem a perguntar a ele pessoalmente, dizendo que ouviram a música em todas as estações de rádio. Continuando a letra, ele diz: ritmo, você tem ou não tem? Isso é uma falácia. Eu estou em tudo, em cada árvore brotando, em cada criança, em cada nuvem e no mar. De fato, ritmo, segundo o dicionário, é qualquer movimento regular e periódico no curso de qualquer processo. Portanto, o ritmo está nas ondas do mar, nas nuvens e em todos os seres vivos. Eu vejo destruição e morte, corrupção disfarçada nesse maldito empreendimento. Podemos interpretar essa linha como uma crítica à indústria da música. A banda queria trazer o foco das músicas de volta para a música em si, e não para os artistas, e muito menos para os empresários, que são facilmente corruptíveis e muitas vezes limitam a criatividade do artista só para produzir algo meramente comercial e sem identidade própria. Damon acreditava que a indústria priorizava a imagem e a aparência ao invés de talento e conteúdo. Aliás, esse é um dos motivos deles terem lançado uma banda formada apenas por personagens fictícios e não aparecerem nos clipes. Agora fui tragado para dentro das suas mentiras através de Russell, não dos seus músculos, mas através da percussão que ele possibilita para mim como um guia. Em outras palavras, Del, o fantasma, saiu do plano espiritual e, ao possuir o corpo de Russell, caiu no mundo real, que é infestado de mentiras e corrupção. Del, o fantasma, também relembra que, apesar de podermos senti-lo, ele é algo intangível e não pertence ao mundo físico. Isso fica evidente na próxima linha, quando ele diz: vocês podem me ver agora, pois vocês não estão vendo com os olhos, estão percebendo com a mente. É algo interno, então eu vou ficar por aqui com o Russell e ser um mentor, lançar umas rimas para que todos se lembrem. As próximas linhas dizem o seguinte: sentimentos e sensações que você achou que estivessem mortos, sem gritinhos, e lembre-se, está tudo na sua cabeça. Esse trecho pode ser interpretado de diversas maneiras, fazendo sentido tanto na teoria da música quanto em outras teorias, como a das drogas alucinógenas ou dos antidepressivos. Afinal, ele está dizendo que ele é capaz de extrair sentimentos que você achou que não possuísse mais, mas que no final das contas ainda estavam na sua cabeça, mesmo que adormecidos. Agora uma curiosidade interessante sobre essa linha. Sabia que se você assistir a versão do clipe, você não conseguirá ouvir o sussurro a menos que você esteja usando fones de ouvido? É verdade. Experimenta assistir o videoclipe no celular, sem fone e depois com fones. Se você se surpreender, volta aqui e comenta. Decifra Hits também é cultura, que nós iremos te dar um coraçãozinho. Bom, mas por que isso acontece? O som do clipe é gravado em áudio estéreo, ou seja, possui 2 canais de áudio. Em um dos canais, eles colocaram uma onda sonora normal, e no outro, eles colocaram a mesma onda, só que invertida. E quando você escuta o som do clipe através de alto-falantes mono, como é o caso da maioria dos celulares, as ondas sonoras positivas e negativas se anulam, tornando o som inaudível. Efeito que não ocorre com celulares estéreo e com fones de ouvido, onde você escutará o sussurro normalmente. Um fato interessante que literalmente faz com que tudo fique na sua cabeça. Se você assistiu o vídeo até aqui, deve ser um verdadeiro fã de Gorillaz. Então aproveita e já deixa um like e se inscreve no nosso canal, que assim você fica por dentro da história dos seus hits favoritos e ainda nos ajuda bastante a continuar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ficar conosco e até a próxima!